Parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de resolução 003/2013, modifica a resolução 005 de 1991, o regimento interno da Câmara Municipal de Ilhéus e da outras providências. Diante disso, manifesto favorável ao pleito deste em razão da sua consonância com a legislação pátria vigente, especialmente a lei orgânica e regimento interno da Casa Legislativa. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça sobre o projeto de resolução de número 3. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam. Vereador Alzimário Belmonte Vieira Gurita. Alô. Presidente, esse projeto de resolução é do Executivo? Não. Do Legislativo? Qual é a resolução, por favor? Eu gostaria que o servidor Paulo Leal informasse a matéria ao vereador Alzimário Belmonte Vieira, que já foi discutido, mastigado 12 meses esse projeto. Tem 12 meses a gente falando sobre isso. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Proposta de resolução 003, de 10 de novembro de 2013, modifica a resolução número 005, 91, regimento interno da Câmara Municipal de Ilhéus. Nos atribuições que não conferem o regimento interno da Casa Legislativa, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de emenda do regimento interno desta Casa. Questão de ordem, vereador Ivo Evangelista. Eu gostaria que o plenário nos ajudasse. Senhor presidente, essa matéria aí que nós estamos agora em discussão e aprovação, emendas do regimento interno que já foram discutidas anteriormente, emendas que foram aprovadas. Agora a gente só simplesmente está incluindo ela. Eu gostaria de colocar para o plenário que elas sejam lidas e depois aprovadas. Lê todos os artigos e depois aprova. Não tem jeito. Lê todos os artigos e depois pega a discussão e aprovação. Artigo 1º, os artigos 17, parágrafo 3, 29, 1, 2, 30, parágrafo 1 e 2, 35, parágrafo 13, parágrafo 15, 42, parágrafo 10, 47, 48, 59, capítulo do inciso 1 a 3, 55, 56, 87, 91, 92, 93, 145, 149, 174, 184, 196, 197, 199, 213, 214, 215, a resolução número 005 de 1991 do regimento interno da Câmara de Ilhéus passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Artigo 17, parágrafo 3, a eleição dos membros da mesa far-se-á por maioria simples em escrutínio secreto, assegurando-se o direito do voto aos... Nesse momento eu quero chamar a atenção dos líderes, tanto da situação e da oposição, no tocante à questão do projeto do FGTS. Eu quero deixar bem claro aqui de que eu peço à secretaria dessa casa que faça um encaminhamento com protocolo a todos os membros das comissões, com protocolo, para que nós não venhamos retardar o trabalho do parlamento. Artigo 17, parágrafo 3, a eleição dos membros... Deixa isso aqui. Artigo 29, inciso, né? Nem todos que eu vou votar. Artigo 29, parágrafo 1, inciso 1, o promotor do plenário projeto de lei que crie, transforma e extinga cargo de emprego e funções da Câmara Municipal, bem como fixe correspondente às numerações iniciadas.
Inciso 2º, propor ao plenário o projeto de lei que fixe ou atualize a remuneração do prefeito, vice-prefeito e vereadores da forma estabelecida na lei orgânica municipal. Artigo 35, parágrafo inciso 23, quanto às comissões. Artigo 35, parágrafo 15, 25, presidir, abrir e encerrar sessões na Câmara, suspendendo-as quando necessário para entendimento político ou fato urgente, e determinado o esvaziamento do plenário por motivo de segurança ou quando manifestações atrapalharem o bom andamento dos trabalhos. Cronometrar a duração do expediente, da ordem do dia, ordem do dia e do tempo dos oradores inscritos, anunciando o início e término represcritos e advertindo o orador ou a pateante quando o tempo dispõe, cassando-lhe a palavra assim que se ultrapassa o tempo regimental. Artigo 42, parágrafo 10, destituir os membros das comissões permanentes e afastar-se impedidos na forma e nos casos previstos deste regimento. Artigo 44, as comissões da Câmara são permanentes e temporárias. As comissões temporárias são especiais e de representação. As comissões especiais são comissões de estudos e comissão parlamentar de inquérito. Artigo 47, a Câmara poderá constituir a comissão especial de inquérito, criada mediante ao requerimento escrito de, no mínimo, 1/3 dos vereadores por prazo certo, independentemente de apreciação plenária, a fim de apurar fatos determinados cujo objeto é inserir na competência do município. Parágrafo 1, inciso 1, as denúncias sobre irregularidades, as indicações das provas e prazos deverão constar no requerimento que solicita a constituição da comissão de inquérito. Artigo 48, as comissões especiais de inquérito terão poder de investigar próprios de autoridades judiciais a exceção do monopólio jurisdicional, sendo suas conclusões e respectiva resolução de aprovação encaminhadas do Ministério Público, a fim de que este promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores. Artigo 54, a distribuição das vagas nas comissões permanentes entre partidos e blocos parlamentares será organizada pela mesa logo após a fixação da respectiva composição numérica indicada no artigo seguinte e mantida durante toda a legislatura. Parágrafo 1, será assegurada ao bloco de minoria, independentemente do cálculo da proporcionalidade, no mínimo uma vaga em cada comissão permanente. Cada vereador será membro do máximo de 4 comissões. As alterações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas apenas importarão na modificação do cálculo que proporcionalidade para as comissões especiais, mediante comunicado prévio à sua criação na forma artigo 47, parágrafo 4. Artigo 55, a representação numérica nas bancadas em cada comissão será estabelecida com a divisão do número de membros do partido ou bloco parlamentar pelo quociente resultante da divisão do número de membros da Câmara pelo número de membros da comissão. O interior do quociente, assim obtido e denominado quociente partidário, representará o número de lugares que o partido do bloco parlamentar poderá ocorrer na comissão. Artigo 56. As comissões especiais serão constituídas por proposta da mesa diretora ou por pelo menos 1/3 dos vereadores, através da resolução que atenderá ao dispositivo do artigo 46, não se lhes aplicado no parágrafo do artigo 55-A. Artigo 87. As vagas da Câmara dar-se-ão por extinção ou cassação do mandato. Parágrafo 1. A extinção se verifica por morte, renúncia, falta de posse no prazo legal ou regimental, perda ou suspensão dos direitos políticos ou por qualquer outra causa legal hábil. Inciso 2, parágrafo 2, a cassação do mandato dar-se-á por deliberação do plenário, conforme os artigos 213 e 214 desse regimento. Artigo 91, os vereadores serão agrupados por representações partidárias ou blocos parlamentares, cabendo-lhe escolher o líder ou vice-líder, os quais caminharão comunicados à mesa sobre a sua formação, com indicação de todos os vereadores competentes do bloco. Artigo 92, o partido representado com até 1/6 dos membros da Câmara e não integrado do bloco parlamentar não possuirá liderança, mas indicará um de seus integrantes a fim de expressar a posição partidária quando a votação das proposições. Artigo 92, constitui a maioria o partido, o bloco parlamentar integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se minoria a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expressasse posição diversa da maioria. Artigo 124, parágrafo 4º, a proposição apenas testarão
aptas a sofrer deliberação plenária, caso conste a pauta em ordem do dia referida ao artigo 199, publicada com a antecedência de 48 horas. Artigo 132, inciso do parágrafo 2, concedida a audiência especial para o projeto ainda sem parecer, será determinada a suspensão da sessão para que se pronunciem as comissões competentes em conjunto, com a oportunidade em que a matéria será votada até a sessão ordinária seguinte. Artigo 134, as proposições em regime de urgência especial ou simples, aquelas com que pareceres ou para os